Bom dia, eu sou Marinelle Bandeira e estou aqui para mais um Depois do Café com você. Um café à luz da Palavra de Deus para a gente começar o nosso dia com uma nova perspectiva de vida. Ontem, ouvindo uma ministração em que a pastora mencionava um personagem incrível da Bíblia que é Jacó, uma palavra veio no meu coração com muita força. A gente vai encontrar em Gênesis 32, versículo 26, uma luta entre Jacó e o anjo no val de Jaboque. E depois de uma luta ferrenha, onde Jacó prevalecia contra o anjo diz para Jacó: me deixa aí. Eu vou ler para você o texto, versículo 26. Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe o anjo: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então o anjo lhe disse: não te chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Hoje eu quero falar com você de uma questão que eu dei o tema saindo da zona do conforto para crescer. E por que esse tema? Porque a gente conhece a história de Jacó e sabe que Jacó já nasceu com uma palavra de Deus sobre a vida dele, de que ele seria um líder, de que ele seria o primeiro da casa dele, né? O menor governará sobre o maior. Mas as circunstâncias da vida de Jacó, como a vida de Jacó se deu, acabou falando mais alto do que a palavra que Deus tinha proferido, profetizado sobre a vida de Jacó. Então, uma coisa me chamou a atenção. Quando as influências que nós temos ao nosso redor, elas fazem mais diferença na nossa vida do que a influência que Deus tem sobre nós. Quando a zona de conforto, e a gente vai entender que Jacó, ele desenvolveu uma personalidade muito frágil, porque a mãe dele criou ele com aquele pensamento: ele é pequenininho, ele nasceu mais frágilzinho, ele é frágil, ele não suporta certas coisas. Então tudo isso foi construindo em Jacó um caráter fraco. Aquele caráter de pessoas que acham que nunca vão vencer, sem um jeitinho, que nunca vão chegar a lugar nenhum se não houver alguém facilitando as coisas para ele, se não usar de subterfúgios. E a palavra de Deus diz que todas essas coisas aconteceram. Jacó enganou o pai, Jacó traiu o irmão, atrás de algo que Deus já tinha dito desde o início que era dele, atrás de uma bênção que o tempo todo foi dele. E Jacó sai da casa da comodidade, sai da casa da superproteção, da predileção que ele vivia, que não construiu nada de bom, pelo contrário, né? Fragilizou tudo aquilo que havia sido determinado sobre a vida dele, para ir para a casa de Labão. A casa de Labão é a casa dos outros, é o mundo, é onde você tem experiências com pessoas que não vão ficar passando a mão na tua cabeça, que não vão ficar facilitando as coisas para você. Na casa de Labão, ele se confrontou com alguém que também era igual a ele, que gostava de ter vantagens sobre as pessoas. E esse confronto trouxe uma mudança na mentalidade de Jacó, trouxe um crescimento, um amadurecimento. Só quando ele começou a ver como a vida era na realidade, fora das tendas de proteção da sua mãe, fora da predileção da sua mãe, fora dos traumas de achar que o pai gostava mais do irmão do que dele. Fora disso, Jacó foi se fortalecendo de caráter,
Jacó chegou na casa de Labão como um usurpador. E ali, distante de todo favorecimento, ali é onde ele tinha que trabalhar para conseguir qualquer coisa, até a comida que ele comia, porque ele trabalhava. Porque lá fora, ninguém vai te tratar, ninguém vai me tratar como na casa dos nossos pais. Mas ali, na dificuldade, ele crescia e Deus abençoava naturalmente. Ali Jacó aprendeu que não precisa que eu mova, que eu trapaceie, que eu tente de uma maneira ou de outra buscar uma bênção que Deus já liberou para mim. Ali Jacó aprendeu a lição de que as bênçãos elas te seguem, elas te acompanham, e as pessoas viam que Jacó era um homem abençoado, porque o caráter de Jacó foi sendo mudado, aonde ele não era o predileto, aonde ele não era o queridinho da mamãe, aonde ele era apenas mais um. E nesse tempo todo que Jacó teve na casa de Labão, Jacó teve oportunidade de entender toda essa lição, de que todo erro que ele cometeu porque ele não conhecia o Deus da bênção que ele tanto desejava. Ele faz o caminho de volta, que é o caminho que eu e você muitas vezes precisamos fazer para ter o nosso reencontro com Deus, para nos colocar de novo diante dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, para encontrar o significado de toda a nossa história e de tudo que aconteceu com a gente e entender que nada foi sem propósito. E Jacó vai ao Val de Jaboque. Val. Ele deixa todo mundo embora. Ele passa todo mundo. Ele coloca tudo em segurança. E fica só ele e Deus para resolver as questões. Porque chega um momento em que a gente precisa resolver as questões que a gente vai deixando para depois, questões que a gente acha que nunca vai precisar resolver, porque Deus está nos abençoando, porque estamos prosperando, porque tudo vai bem, mas Ele entende que por mais que Ele estivesse bem e abençoado, aquelas questões precisavam ser resolvidas para que dentro dele ele fosse o homem que Deus queria que ele fosse. Então Jacó chega ao Val de Jaboque, e no Val de Jaboque ele luta pela bênção de Deus. Ele não trapaceia, ele não engana, ele não finge ser quem ele não é. Ele tira as máscaras e ele mostra para Deus: eu sou esse cara aqui. E esse caráter aqui que eu forjei na casa de Labão, de alguém que luta, por aquilo que quer. Não é alguém que fica de braços cruzados. As bênçãos virão e te acompanharão, mas a gente precisa aprender a lutar por aquilo que a gente quer. E Jacó desce ali, porque ele fala: eu não quero mais ser essa pessoa. Se existe algum resquício em mim desse homem que engana, que mente, que trapaceia, que quer a bênção a qualquer custo, que quer a bênção imerecida, nesse momento eu vou lutar, mas eu vou sair daqui transformado. E ele luta com tal garra que você vê que ele está prevalecendo. E a grande lição dessa história
ele sai dali ferido, porque é impossível você lutar, por melhor que seja a luta, por melhor que você esteja lutando, você não se machucar e você não se ferir. Ele sai dali mancando. Ele sai dali como eu e você, quando nós queremos enfrentar não os outros, mas nós queremos enfrentar quem nós realmente somos, que eu acho que é a luta mais difícil para todos os seres humanos. Enfrentar, olhar quem nós realmente somos, que nós não somos tão bonzinhos, nem tão certinhos, deixar se ver. E foi isso que Jacó viveu no Val de Jaboque. Ele enfrentou aquele Jacó usurpador, aquele Jacó enganador que ele foi. Ele se confrontou com tudo que ele fez para sair dali mudado, para sair dali um outro homem, para sair dali Israel de Deus, mesmo que ferido, manco, mas Israel de Deus. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje. E que a gente passe esse dia pensando que a gente precisa encontrar o nosso Val de Jaboque e nos confrontarmos com quem nós somos. Que Deus nos abençoe, que Deus fale profundamente aos nossos corações durante esse dia, que Deus ministre através da sua palavra, não só nesse tempo, mas durante todos os nossos dias, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é o que nos mantém vivos, a palavra de Deus é o que nos faz prevalecer. Um beijo, até a próxima.